Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início, nesse momento, ao encontro para discutir a unificação das polícias civil e militar, viabilidade e desdobramentos, por iniciativa do deputado estadual Aldo Schneider, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esse encontro está relacionado com um seminário organizado pela Comissão Especial constituída na Câmara dos Deputados para discutir e apresentar propostas para a unificação das polícias civil e militar, apontando sua viabilidade e seus desdobramentos. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos desse encontro o excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Peninha Mendonça. O excelentíssimo senhor deputado federal Jorginho Melo. O excelentíssimo senhor deputado federal e presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados de Minas Gerais, delegado Edson Moreira da Silva. O senhor presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, ACORS, coronel PM da Reserva Sérgio Cel. Senhor presidente dos Sindicatos dos Policiais Civis de Santa Catarina, Simpol, Anderson Vieira Amorim. Nesse momento, registramos a presença da senhora assessora parlamentar Rúbia de Medeiros, nesse ato, representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Marcondes. O senhor coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Rogério Martins. O senhor coordenador do Movimento Direita de Santa Catarina, Luciano Chaplin. Com a palavra, o deputado federal Rogério Mendonça. Bem, eu quero inicialmente fazer uma saudação ao deputado Edson Moreira, presidente da comissão especial que analisa as propostas. Aliás, são três propostas de emenda da Constituição, inclusive uma dessas propostas do deputado Jorginho Melo, que está aqui conosco. E esta comissão especial tem percorrido todo o Brasil no sentido de discutir e ouvir as diferentes opiniões em relação a esse tema. Por isso, em conjunto com o deputado Aldo Schneider, nós propomos esta audiência pública, que, na verdade, tem caráter de audiência pública, esse encontro, para que, efetivamente, nós possamos discutir esse tema polêmico, com toda certeza, que divide opiniões em todos os estados da federação. E essa proposta tem como relator o deputado Vinícius Carvalho, que é do PRB de São Paulo, o deputado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Já convidar o deputado Espiridão Amin para fazer parte da mesa, né, estar aqui conosco. Estava dando uma entrevista. O deputado Edson Moreira, para aqueles que não o conhecem, ele é nascido no estado de São Paulo, mas deputado eleito por Minas Gerais. Por 10 anos, ele também foi da Polícia Militar do estado de São Paulo, sendo que, após isso, fez concurso como delegado no estado de Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, ele, além de vereador, que já foi, hoje deputado federal, mas ele teve destaque em relação àquele episódio que vocês todos devem ter acompanhado, em relação à prisão do Bruno, né, do goleiro Bruno, do Flamengo, em relação a Elisa Samúdio. O deputado Edson Moreira foi quem desvendou todo aquele crime e realmente que teve uma grande repercussão em todo o Brasil. E lá conosco é um deputado muito atuante em relação às questões de segurança pública. E, sem dúvida alguma, esta audiência ela vem a calhar, vem num momento importantíssimo, eu diria. Primeiro, em relação a todo o Brasil,
pois em todos os estados da federação e sempre que nós acompanhamos qualquer pesquisa feita em qualquer região do Brasil, quando se pergunta qual é o maior problema existente, hoje se coloca as questões relacionadas à segurança. Principalmente na última eleição municipal, eu vi diversas pesquisas no Brasil inteiro verificando quais os problemas existentes, e, na totalidade, sempre eram apresentados os problemas de segurança. É verdade que no Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, ela atinge uma dimensão muito maior. E, coincidentemente, aqui em Santa Catarina, ela vem num momento também, eu diria, importante, em que o secretário de Segurança, que deveria estar aqui, o delegado-geral da Polícia Civil também, mas estão ali na região de Itajaí, Balneário Camboriú, onde estamos vivendo um problema muito grande, quando 6 policiais militares foram presos pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú, causando uma polêmica muito grande. Então, quero dizer a todos os senhores que aqui estão que, principalmente, o meu interesse em pedir esta audiência pública não foi no sentido de vir aqui e colocar a minha opinião, porque exatamente a minha proposta foi para ouvir a sociedade e os segmentos da Polícia Civil Militar de Santa Catarina para que a gente possa se posicionar lá na frente quando nós tivermos quando esse tema for à votação, através de uma emenda constitucional. São 3 propostas de emenda constitucional, né, deputado Jorginho? O deputado Jorginho é um deles. Então, o objetivo meu, principalmente, talvez o deputado Jorginho já tenha uma opinião formada, o Espiridião a mim talvez já tenha também, mas a grande maioria dos deputados de Santa Catarina que eu tive contato ainda não tinham uma posição formada, se eram favoráveis ou não. Por isso, a importância desta audiência pública para que nós possamos efetivamente definir a nossa posição e o nosso voto. Então, na sequência, a ideia, talvez, do deputado Edson, seria o amigo da condição de presidente fazer as suas colocações, em seguida os demais deputados ou primeiro os deputados? Primeiro os mais velhos. Tem reunião. Primeiro então, tá. O Espiridião é o mais velho aqui, pô. Então o Espiridião usa a palavra em primeiro lugar, que tem outros compromissos. O deputado Jorginho, reunião no partido, que é um dos autores de uma das propostas de emenda à Constituição. Os demais componentes, né, da mesa, talvez, eu gostaria... Primeiro o Jorginho, aliás, o Alceu, antes de vocês? Não, eu falo agora. Não, mas para a gente dar um segmento. Me desobrigar. Tá? Eu vou ficar aqui tanto quanto possa, mas eu tenho que... Então, eu só queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os que integram a mesa, na pessoa do deputado Peninha, do deputado Jorginho Melo e do deputado delegado Edson Moreira, e a todos os que aqui participam, para traduzir o meu respeito pela proposta e o meu respeito e amizade pelo deputado Edson Moreira. É uma amizade franca, sincera, que decorre do seu espírito de lealdade, de clareza e de busca da verdade. Eu poderia até questionar os métodos de investigação do deputado Edson Moreira, porque ele disse aqui para vocês que eu sou o mais velho. Ele deve ter usado algum processo de investigação que nós não conhecemos, porque a gente sabe quem é mais velho pela cor do cabelo. Né? Então, eu sou o mais moço aqui, porque eu não tenho cabelo branco, e eles têm bastante. Mas eu respeito o método de investigação dele, não vou questionar. Só vou dizer o seguinte, esta proposta não pode ser encarada sob o aspecto das corporações, que são mais do que respeitáveis. Queria lembrar que, quando estourou o caso do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, os americanos fizeram uma compilação de quantos órgãos de segurança eles tinham. 32.
e não havia uma coordenação efetiva. Foi a partir daí que nasceu a NSA e foi criado o cargo de Ministro de Segurança Nacional. Vocês se lembram? Foi se preocupar. Nós gastamos muito dinheiro nisso, eles gastam muito mais do que nós, né? Eles têm polícia municipal, têm bombeiro municipal. Vocês imaginem o que é criar uma coordenação quando a polícia, o que nós chamamos de polícia militar, é municipal. Quando o corpo de bombeiro é municipal. E tem o condado também. Enfim, você ter a coordenação disso de maneira efetiva, a otimizar recursos, é muito importante. No nosso caso, os números que nós temos de homicídios são números de uma guerra civil. Mais de 50 mil por ano. Mais de 50. E nem estou incluindo aí os de trânsito. Mais de 50 também. Então, 100 mil por ano em morte violenta, seja por trânsito, seja por arma de fogo ou faca. O que falta para uma guerra civil? Não morre isso no Iraque. O número... Quem já leu o livro Homo Deus, que é o segundo livro do Ariel Harari, do Yuval Noah Harari, hoje, no mundo, morre mais gente de suicídio do que de morte violenta, incluindo terrorismo, guerras e homicídios. Vou repetir. No mundo, morre-se mais por causa do açúcar do que por morte violenta. Ou seja, a obesidade mata mais do que todas as violências. E no Brasil é o contrário. Nós temos 100 mil, mais de 100 mil, que morrem disso aí. Então, você não otimizar o uso dos recursos que a gente sabe que estão definhando no Brasil é um desperdício. Então, eu acho que o deputado Edson Moreira tem uma missão extraordinariamente importante e eu não gostaria dela não participar, pelo menos com o meu estímulo, né? Como tem estímulo já o deputado Jorginho Melo, com mais propriedade, até porque é copartícipe dessa proposta. O deputado Peninha, que é um parlamentar engajado no debate dessa questão de como chegar à segurança. E, certamente, não será cada um olhando para a sua gavetinha, né? Cada um olhando para a sua gavetinha no armário, certo, professor José? Cada um olha para a sua gavetinha e a sala pode pegar fogo, né? O cupim pode comer o armário todo, não é verdade? Então, é nesse sentido que eu queria trazer uma palavra de estímulo. Repito, eu tenho que ir para o meu partido, porque na condição de presidente eu tenho sempre reuniões às segundas-feiras, mas vou ficar aqui mais algum tempo para acompanhar as outras colocações. E o deputado Peninha foi muito feliz. Eu mesmo tentei o contato com o secretário da Segurança, porque a data dessa reunião coincide, né, deputado Jorginho, com um evento que mostra que são muitos os percalços que a gente enfrenta na busca dessa unidade, né, dessa unidade de ação das forças de segurança, uma vez que o secretário, o comandante da polícia, o delegado-geral, estão engajados nessa questão de resolução das dificuldades, né, que devem ter um pouco de fatos e outro tanto de boatos e interpretações, como todos os fatos instigantes têm. Então, acho que é um momento... O tema é fundamental e o momento é crítico no Estado de Santa Catarina, razão pela qual a reunião é mais importante ainda. Seja bem-vindo, delegado Edson Moreira. Se o deputado Peninha não acolher bem aqui, o senhor pode fazer o BO, que nós vamos para cima dele. Muito obrigado. Bem, agradecendo... Pode fazer já o BO unificado, né? A presença, aliás, a fala do deputado Espiridião a mim. Então, nós vamos, definir como vai ser essa audiência pública. Na sequência, nós vamos ouvir, então, o deputado Jorginho Melo, que é autor
de uma das propostas de emenda constitucional, das 3 que lá existem. Na sequência, nós vamos ouvir a fala do presidente da comissão, que vai colocar o seu posicionamento. Em função da fala do Edson, nós vamos passar a palavra para o Sérgio Luiz Cel, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, e também ouvir o Anderson Vieira Amorim, que é o presidente do Simpolx, Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina. E, após essas falas, a gente vai abrir as inscrições para a fala de vocês que quiserem usar a palavra. Pode ser dessa forma? Então, deputado Jorginho, a fala está com o amigo. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o querido amigo delegado Edson Moreira, policial dos mais investigativos do Brasil, até pelo seu jeito exclusivo. Cumprimentar o deputado Peninha, nosso querido amigo, cumprimentar o deputado Esperidião a mim, cumprimentar o Sérgio Cel, que representa a Polícia Militar, a Associação dos Oficiais, e o Anderson, que representa o Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina. Cumprimentar todos os senhores, todas as senhoras. Eu já tive a oportunidade, deputado Peninha, deputado Edson, deputado Esperidião, de estar aqui com o ministro, hoje ministro Raul Jugman, num outro evento aqui na Assembleia, discutindo este assunto. Eu tenho uma PEC 423 que está apensada às outras duas, deputado Peninha, tramitando nesse mesmo sentido. Foi o coronel Marlon, da Polícia Militar, foi uma das pessoas que mais nos ajudou na construção, para escrever essa PEC. Eu não tenho dúvida, deputado Peninha, deputado Edson, eu não tenho dúvida de que é um assunto por mais palpitante, nervoso, muitas vezes, porque você mexe com uma polícia de muitos anos. E toda modificação, toda alteração de estrutura, isso envolve, a gente vê até pela própria previdência que se fala hoje no Brasil, quando se fala em mexer em alguma coisa onde você contratou para ser aquilo, entrou nessa carreira para ser isso, e daí você modifica, então tem reações. Mas o sentido dessa polícia única que se pretende é somente para atender o cidadão. Esse é o objetivo. Porque a demora, quando se tem uma ocorrência, a polícia muitas vezes presencia um ato ilegal, não pode fazer nada, tem que chamar a polícia tem que levar para uma delegacia, a delegacia está em dificuldades, enfim, isso tudo demora. Isso tudo demora. Esse episódio, por coincidência, o deputado Peninha, que aconteceu em Balneário Camboriú, é a demonstração, uma das demonstrações de que, eu não sei se está faltando conversa, se está faltando se desarmar para pensar que a polícia tem que cuidar de todo mundo, não é porque no meu campo ninguém entra, aqui você não mete o bico, aqui eu é que mando. E quem paga com isso é o cidadão, é quem precisa do socorro da polícia. Então, quando se fala em ser uma polícia única, a criação de uma polícia única, com campos definidos, o que cada um faz, quem investiga, quem faz a prevenção, quem faz a investigação, de forma muito definida, a Polícia Judiciária. As duas polícias prestam para o Brasil um grande serviço. E essas propostas de emenda constitucional,
que o deputado Écio está andando no Brasil todo, falando sobre ela, enfim, e vai ter muitos encontros ainda, para que a gente possa desaguar numa proposta única que contemple as corporações e que quem ganhe no final de tudo isso é a população brasileira. Hoje, segurança é um dos temas que está na cabeça de todas as pessoas quando você faz uma pesquisa. Vinha lá a saúde em primeiro lugar, a educação, enfim. Hoje já vem segurança em primeiro lugar. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão nervosas, as pessoas aumenta a população. Floripa, o deputado Espiridião, que foi prefeito aqui, em que ano, deputado? O senhor foi prefeito? 75 a 78, 79. Isso, 75. Eu tenho certeza absoluta que era uma cidade completamente diferente, né? Pelo número de pessoas, o que criou, os cinturões que criou, a violência, entende? É uma capital pequena que tem tudo, que nos enche de orgulho, mas também tem um monte de encrenca já. E isso vai piorar a cada dia, a cada hora. Então, essa criação, deputado Penin, deputado Écio, deputado Espiridião, é no sentido de todos nós nos debruçarmos, ouvir a sociedade, ouvir as corporações, todas elas, para ver se a gente consegue construir uma polícia pacificada, qualificada cada vez mais para atender o cidadão brasileiro. Então, essa é a grande oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre isso. Portanto, eu faço essas colocações, deputado Edson, dizendo que seja bem-vindo aqui na nossa Santa Catarina, e na certeza de que nós vamos ajudar a construir esse relatório, essa votação final, mesmo com todas essas dificuldades que o Brasil está passando. A gente sai de um buraco e entra num peral. Quando pensa que a coisa aliviou um pouquinho, começa outra encrenca. Mas o Brasil é mais forte do que tudo isso, essa cortina de fogo que nós estamos passando vai ser superada, e assuntos tão importantes quanto esse, nós vamos ter tempo e a capacidade e inteligência de poder produzir combinado, acertado, nada de ganha corporação A, perde a B. Isso não é para ninguém ganhar, é para ninguém perder, é para todos ganhar, e, acima de tudo, o cidadão brasileiro. Então, essas minhas colocações, deputado Écio, deputado Peninha e deputado Espiridião. Muito obrigado. Bem, agradeço ao deputado Jorginho Melo. E, antes de passar a palavra ao deputado Moreira, Edson Moreira, dizer que no Brasil hoje nós temos 425 mil policiais militares e 117 mil policiais civis. E qual é o contingente das empresas privadas de segurança? Esse número eu não tenho, mas provavelmente 2 milhões, né? É infinitamente superior, eu ia dizer, mas é realmente bem superior. A Polícia Civil, todos nós sabemos. No Iraque, há muito tempo, mesmo no auge das tropas militares americanas, a Blackwater e outras empresas de segurança privada, inclusive, patrocinaram grandes lances de violência. Lembra? Quando encheram de tiro um carro de uma família de iraquianos, causaram os maiores problemas. E a suspeita era de que um dos acionistas da Blackwater era o vice-presidente da República. O contingente das forças privadas era maior do que das forças militares americanas. E, sem dúvida, 425 mil policiais militares, 117 mil policiais civis em todo o Brasil é um número muito pequeno, né? Sem dúvida, precisaríamos de um número maior. Você ainda me permite? Eu faço aqui um desafio ao comandante Céu. Eu aposto, como na Rua Esteves Júnior, que é onde funciona a Secretaria de Segurança, tem mais contingente da segurança privada do que o contingente do 4º Batalhão. E todos nós sabemos que a Polícia Civil ela tem como objetivo
a repressão, a investigação, a polícia militar, a prevenção da criminalidade e a preservação da ordem pública. E a proposta, através dessas emendas constitucionais, além da integração e da otimização dos trabalhos de segurança pública, é criar uma nova polícia, um ingresso único, academia de formação única, objetivando com isso diminuir gastos e preparar melhor os nossos profissionais. Quero, antes de passar para o Edson Moreira, registrar a presença do senhor coordenador de Relações Públicas da PRASC, cabo Elisandro Lotim de Souza. Deputado Edson Moreira, a palavra está com o amigo. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui na companhia do nosso ex-governador, senador Espírito Amin, uma sumidade na política brasileira, Jorginho Melo também, outro deputado federal, o requerente Rogério Peninha, um dos lutadores aqui pela segurança pública do Estado de Santa Catarina, tanto pelo cidadão como um todo, como também pelas forças que combatem o crime, que está mais organizado do que as próprias polícias, vamos dizer assim, com lucro efetivo. Para quem analisou nos últimos tempos aqui em Santa Catarina, vou dar o exemplo daqui do Estado, nós estamos aqui, os ataques que teve aqui no Estado, na grande Florianópolis, com incêndio de ônibus, ataques a postos policiais, delegacias de polícia, mostrando o poderio que está o crime organizado aqui dentro de Santa Catarina, não é fácil. Então, a gente está acompanhando com muita preocupação esses fatos todos que acontecem no país. As mortes em Manaus, no Amazonas, as mortes em Roraima, já vem para o Rio Grande do Norte, vem para o Espírito Santo, na região sudeste, vem para o sul, no Rio Grande do Sul, grandes problemas, aqui em Santa Catarina, grandes problemas, Paraná, grandes problemas de segurança, onde o crime organizado está tomando conta do país inteiro, enquanto as polícias estão desorganizadas. Essa é a grande verdade. Os criminosos já descobriram que a fragilidade das polícias nos interiores do país, onde atacam e fazem reféns os policiais militares, atiram nas viaturas de polícia, tomam de assalto as delegacias e por aí vai. De vez em quando, a polícia troca informações, como se fosse uma polícia unificada. Acontece o que aconteceu lá no sul de Minas, próximo de Airoca, onde uma quadrilha toda, o ano passado, trocou tiros com a polícia e foi morta praticamente todas, que explodiram caixas eletrônicos no estado de Minas Gerais. Estavam explodindo caixas por todo o estado. Aonde que eles estão escolhendo? As cidades pequenas. E, para mostrar força, atacam as capitais. Hoje, o percentual de lucro do crime organizado do partidão, como é chamado o PCC lá em São Paulo, é maior do que uma Volkswagen no Brasil. O lucro com tráfico de drogas, aluguéis de armas, todo tipo de crime. Fizeram uma ação ousada, já passou as fronteiras do país, foram lá no Paraguai e fizeram aquela explosão todas, atacando as empresas de segurança privada, onde o dinheiro está correndo solto. Por quê? Estão cooptando ex-policiais, que são expulsos das corporações, tanto civil como militar, e colocando esse pessoal para fazer o serviço de inteligência deles, que tem um serviço de inteligência unificado no país inteiro, e atacam as empresas, e os lucros são estupendos, e as mortes também são. Ataques a carros fortes nas estradas, com ações de alto padrão de guerrilha, fecham com caminhões, carretas, cruzando as estradas, vão
e tomam de assalto uma cidade inteira e deixam essas cidades reféns. E aqui, isso é no país inteiro, não é só São Paulo, não é só no Sudeste, é no país inteiro. Enquanto isso, as duas polícias, as duas forças mais poderosas no combate à criminalidade ficam puxando para um lado, outra para o outro. Então, a gente quer trabalhar como conhecedor das duas polícias, 10 anos numa e 25 noutra, e já essa discussão já vem desde 1986, essa discussão da unificação. O governador Mário Covas, o saudoso Mário Covas, fez uma emenda constitucional, só que não era a pessoa correta para fazer essa, em 1995, essa emenda constitucional da unificação. Tanto é que ele era governador, tinha que ser feito pela Câmara dos Deputados e não foi à frente. Mas agora tem 3 emendas constitucionais de unificação. No Amazonas também tentaram, né? Também tentaram unificar. Veja bem, a sagacidade e o conhecimento de Vossa Excelência abrilhanta muito essa audiência, viu, governador? O senhor realmente com uma memória espetacular. Então, a gente quer procurar o quê? O melhor para a população. A população, ela não quer saber se tem polícia militar, se tem polícia civil, se tem guarda municipal. Ela quer o problema dela resolvido. E a primeira coisa que ela faz é chegar perto do agente fardado, seja ele municipal, polícia militar, ou então o colete da polícia civil, e pedir ajuda e quer auxílio. É isso que a população quer, ver o seu problema resolvido. Ela paga os seus impostos para ter segurança pública, e eles não têm. E a segurança pública, ela não é vista, ela é sentida. É a sensação de sentir, de o filho estar demorando para chegar em casa, e ó, o que aconteceu com meu filho? Se aconteceu alguma coisa? Minha filha. Essa semana passada eu recebi um telefonema, o rapaz estava subido há 3, 4 dias. O que ele fazia? Vendia carro, o cadáver dele foi achado. Eu falei assim, não, você vai me desculpar, mas essa notícia não é boa. Seu filho não costuma fazer isso. Se seu filho saiu para vender um veículo e faz 3 dias que ele não aparece, a notícia não deve ser boa. Alguma coisa aconteceu. Então, primeiro você procura nos hospitais, depois você vai procurar nos helicópteros. Porque a verdade é essa. E aonde foi achado? No helicóptero. Então, a gente tem que unir para fortalecer. Cada uma seccionada, como diz aquele velho conto do senhor das 12 varas, né? Se você pega uma vara sozinha, você quebra ela com facilidade. Quando você junta o feixe, para quebrar ela, fica muito difícil. E é isso que nós temos que procurar fazer. Uma polícia única, com um segmento ostensivo preventivo uniformizado, que vai fazer essa parte toda preventiva, uma polícia investigativa com um só centro de inteligência para as 2 polícias, uma academia para a formação dos seus policiais e um planejamento único com as informações trocadas. Realmente, você vai fazer uma investigação. Quando você conversa com o policial que está lá na ponta, que há muito tempo faz aquele policiamento ostensivo preventivo, é uma coisa. Ele te dá um horizonte. Quando você vai fazer a investigação, até você pegar todo o histórico daquela localidade ou da criminalidade daquele local onde aconteceu aquele crime, ou aquele modus operandi, fica muito mais difícil. Você chega lá, mas fica mais difícil. Então, essa troca de informação para você fazer o planejamento. Por exemplo, Camboriú está com um grande problema de criminalidade naquela localidade. O Serviço de Inteligência vai formar aqui o Serviço de Planejamento, que vai mandar para lá o efetivo e pegar as zonas quentes, onde que está, para fazer um policiamento para aniquilar, ou pelo menos amenizar o problema daquela situação. Uma interceptação telefônica, o centro de investigação pode pegar uma interceptação telefônica e passar para a Polícia Militar de determinado município, que vai ter um ataque lá
como foi feito lá no sul de Minas e foi feito em outros locais. Eu trabalhei muito 5 anos na antissequestro. Antissequestro, você trabalha muito com interceptação telefônica. Quantos crimes nós não prevenimos e quantos traficantes não foram presos, quantas ações a bancos não foram prevenidas com as interceptações telefônicas que foram trocadas as informações. Sem querer falar que essa é boa, essa é ruim. O importante é o bem comum, é a população. É isso que nós estamos buscando. Então, essa comissão foi criada em 2015, já está estudando e absorvendo e ouvindo toda a população brasileira, sendo que um foco forte no Norte, no Nordeste, uma parte do Centro-Oeste, está querendo, a favor da unificação, as duas forças, como na parte do Sudeste já tem uma resistência por parte da Polícia Uniformizada, como tem também uma parte nos estados do Sul, um pouco de resistência. Mas todo mundo quer investigar. Todo mundo quer investigar. A verdade é essa. A investigação é uma coisa fascinante, onde que você vai buscar do nada, você chega até a autoria. Você tem um corpo estendido no chão, desconhecido, ninguém conhece ele. De repente, você identifica ele, você vai trabalhando. Chama-se ação controlada, que foi feita agora aqui. Todo mundo ficou sabendo de ação controlada. Agora, recentemente, semana retrasada, é uma ação controlada. Que às vezes você deixa fluir para pegar uma quadrilha bem maior. Então, uma academia para treinar esses homens todos, para ver essa polícia comunitária, ela trabalhando aqui, conversando com o investigador que faz aquela determinada área. Ou conversar com outro que faz aquele outro estado. Mas seria o ideal, seria o que todo mundo quer. É isso que nós estamos propondo. Não uma polícia que quer fazer o ciclo completo, mas, para fazer o ciclo completo, o que acontece? Às vezes, você vai pegar um criminoso de altíssima periculosidade, um chefe de quadrilha, você vai pegar ele por aquele crime, você vai interromper uma investigação que estava há muito tempo, ou que, se você aprofundasse naquela investigação, você ia pegar muito mais crimes dele. Então, nesse ângulo que a gente quer buscar o melhor para as polícias. Inclusive até a Polícia Municipal. Por que não a Polícia Municipal? A Polícia Municipal está muito mais próximo do crime do que, às vezes, a Polícia Estadual. E fortalecer a Polícia Municipal também, nos municípios. O município tem que contribuir, tem que trazer a sua contribuição para a segurança. Mas e aí, como fica a Polícia Técnico-Científica? A Polícia Técnico-Científica faz parte também da Polícia Investigativa. É a investigação técnica. Por quê? A formação acadêmica será nos quadros que vai ter as suas ramificações. E a Polícia Técnica também é. Por que não falar da Polícia Penitenciária? Também o é. E também é importante. Porque dos presídios hoje,
está saindo dos comandos para os maiores crimes no país, de dentro da cadeia. Então, pode ter uma ação controlada dentro da cadeia também. Então, é importante trazer isso à discussão, porque nunca antes, nesse país, como plagiando o que diz um ex-presidente aí, se teve discussão de tamanho naipe, de tamanha dimensão no Brasil. Nunca teve uma discussão dessa. E é importante ter essa discussão, que o povo está sentindo na pele, perdendo seus filhos, perdendo seu patrimônio, que não é só vidas que estão sendo perdidas. O patrimônio, que com muito sacrifício é comprado, um carro, ou então sua casa é incendiada, ou então outros bens são retirados, com um sacrifício imenso. Ninguém quer perder. E a população paga altos impostos para se deixar isso se perder. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. É claro que a educação é fundamental, a saúde é fundamental, mas a segurança também é de primeira linha. Então, é nessa discussão que nós fizemos aqui, o deputado Rogério Peninha, com muito brilhantismo, trouxe a discussão aqui para Santa Catarina, e a explosão da violência que está tendo aqui nos últimos anos faz com que isso venha à discussão. Inclusive, a 3722, que é também de Peninha, que apresentou esse projeto, já passou em comissão especial lá e está para ir plenário. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é importante. O povo pensa na segurança. E agora a segurança é a bola da vez. A bola da vez tem que ser discutida e tem que ser chegada a um bom termo. Por enquanto, é isso. Muito obrigado. Bem, na sequência, nós vamos ouvir, então, o coronel Sérgio Cel, que é o presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Bom, gostaria de cumprimentar o deputado Edson Moreira, presidente da comissão, deputado Peninha, que preside essa mesa, deputado Jorginho e o deputado Esperidião, a quem já tive o prazer de trabalhar junto, e também o Anderson, nosso amigo, presidente do Simpol. Anderson, boa tarde. Cumprimentar também a todos os presentes e dizer que é uma satisfação para a Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiro Militar estar aqui presente, passando algumas informações que acreditamos serem importantes nesse momento. Vejo que a discussão desse tema ele vem num momento muito importante, não somente para Santa Catarina, deputado Peninha, como principalmente para o Brasil, porque vemos atualmente inúmeras coisas a nível político, que envolvem todas as polícias, deputado. E eu acredito que isso é muito importante vir à tona, exatamente para a gente analisar as atividades, as atribuições inerentes a cada uma dessas polícias. Todavia, eu particularmente em Santa Catarina, porque Santa Catarina sempre está no foco de discussões dessa natureza, e nós ficamos felizes por isso, porque acreditamos que, se Santa Catarina muitas vezes é escolhida como um estado para ter essas discussões, possivelmente é um estado que repercute alguma opinião a nível do Brasil. Então, isso é muito importante para a gente. Mas também eu fico triste em ver que, numa discussão dessa natureza, nós temos muito boas pessoas aqui, mas, na minha opinião, poucas pessoas. Poucas pessoas por quê? Porque acredito, e a nossa associação também acredita, que essa é uma discussão que tem que ser muito mais ampla. É uma discussão que envolve principalmente os líderes comunitários, os representantes de toda uma sociedade que efetivamente tem que estar conversando e dando as suas sugestões e as suas opiniões a respeito de tudo o que acontece. Então, por isso, eu acredito que nós deveríamos ter muito mais pessoas aqui nessa sala para discutir e emitir as suas opiniões. Todavia, acredito também que é importante mostrarmos todas as instituições que fazem parte do sistema de segurança pública.
Talvez eu não vá aqui emitir exemplos como o senhor emitiu, deputado, mas eu acredito que aqui em Santa Catarina nós temos policiais militares, nós temos policiais civis aqui, temos representantes de inúmeras outras instituições, e eu, particularmente, acho que em Santa Catarina nós temos um bom relacionamento, Polícia Militar e Polícia Civil. Existem aspectos pontuais, existem aspectos isolados que acontecem. Agora, qual dos senhores, nas suas representações das suas instituições, que um ponto ou outro não acontece? Isso faz parte da natureza do ser humano. Então, acredito que esses pontos negativos que acontecem, esses pontos têm que ser resolvidos. Não vou entrar no aspecto em relação a Balneário Camboriú, porque acredito que muita coisa aconteceu e apareceu esse final de semana e final de semana passado, e essa discussão não é, esse aqui não é o local ideal para discutirmos isso. Todavia, eu acredito que a investigação e todas as análises que serão feitas em relação àquele aspecto ocorrido em Balneário Camboriú serão levados a efeito da forma mais correta possível. E aqueles que se julgarem que foram tratados de forma diferente têm os recursos judiciais, se for o caso, para perseguir. Então, eu acredito que isso faz parte do processo. Agora, também acredito que é uma pena que o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar não possam estar aqui presentes, porque seriam pessoas fundamentais nessa discussão. Agora, também fico feliz que estão preocupados em solucionar mais esse entrave que existe entre Polícia Militar e Polícia Civil, que, novamente, eu repito, não é contumaz. Acredito que o relacionamento ele ainda permanece sendo muito bom. É importante nós comentarmos também, deputado, que a situação da desmilitarização ela vem sendo discutida já há muito tempo. O senhor, talvez bem mais do que eu, mais do deputado Jorginho, o deputado Peninha, que já transitam em Brasília já há muito mais tempo do que nós, a gente já vê há muito tempo sendo discutida essa questão e, infelizmente, sem chegar a um consenso, a um ponto comum. Por quê? Porque, infelizmente, além dos aspectos de necessidade da sociedade, também existem os interesses pessoais enrustidos por trás dessas questões. Os interesses, talvez, não pelos componentes da mesa, não pelas pessoas que estão sentadas nesse auditório, mas, com certeza, interesses pessoais existem e eles têm que ser analisados. Eles têm que ser levados em conta, porque, muitas vezes, esses interesses pessoais e políticos, eles interferem numa necessidade da sociedade a qual nós somos obrigados a analisar de forma mais ferrenha. Exatamente essa sociedade que a gente jurou um dia proteger e auxiliar. Muitos países do mundo, eles têm tranquilamente a sua polícia, tem a sua via militar e a sua via civil, polícias e às vezes com outros nomes que coexistem pacificamente porque eles têm cada um a sua atribuição bem definida. Caso algum deles invada a atribuição do outro, essa atribuição é bem esclarecida e a atividade é bem realizada. Isso a gente concorda. Também existem vários países do mundo, e nós sabemos disso, deputado, porque soube que os senhores estão viajando no mundo para analisar essas questões, isso eu acredito que é importante para esse certame e para essa discussão, e para o resultado, possivelmente, o resultado final, que possivelmente isso vai ter, dentro de uma linha de necessidade da sociedade, não de uma linha política, é isso que se espera. Várias polícias no mundo, eles têm, como o senhor falou, o ciclo completo de polícia. Não estamos aqui dizendo que é a melhor coisa para o Brasil. Todavia, Santa Catarina, nos últimos anos, tem dado um excelente exemplo, e aí eu tenho o prazer de dizer, o deputado Peninha, o deputado Jorginho, o deputado Espridão, acompanham isso já há bastante tempo. Santa Catarina, já desde 2006, 2007, realiza o termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência, e agora, a partir de 2013, se eu não me engano, o PMSC Mobile, que é o policial militar fazer a ocorrência no tablet, no exato local da ocorrência, talvez os policiais civis, talvez o Anderson aqui possa fazer comentário isso posteriormente, ele auxiliou em muito no atendimento do cidadão lá na ponta. Mas por que isso acontece? Por que isso existiu?
Eu sei porque participei do processo. A Polícia Militar não buscou, a partir do termo circunstante de ocorrência e da criação do PMC Mobile, ele não viu querer prejudicar as co-irmãs da área de segurança pública. Muito pelo contrário. A Polícia Militar previu o atendimento melhor à sociedade. Aí eu vou citar um exemplo que eu acho que é importante comentar nesse momento, e acredito que muitos dos senhores, se não passaram, eu espero que não tenham a necessidade de passar um dia. Mas, se isso acontecer com os senhores, tem um tenente-coronel muito amigo meu, que ele, o ano passado, se envolveu num acidente de trânsito, um acidente de pequena monta, só danos materiais, chamou um policial militar no local da ocorrência, foi um soldado no local da ocorrência, pegou um tablet para atendimento de ocorrência, isso depois de uns 10 minutos aproximadamente. Com o tablet, ele tirou as fotos, fez a metragem do local do acidente, disse para os veículos serem retirados do local. Naquele momento, ele já puxou a placa do veículo, veio todos os dados do proprietário do veículo, já pediu o CPF das duas pessoas que se envolveram no acidente, já veio os dados completos da pessoa com endereço, telefone, carteira de identidade, filiação, etc, etc, etc. Pegou o relato de cada um naquele local da ocorrência, fez todas as informações, depois de 10, 15 minutos atendendo a ocorrência, ele imprimiu naquela impressora térmica pequenininha, que acredito que muitos dos senhores conhecem, o boletim de ocorrência, entregou para cada um assinar. Ó, os senhores estão dispensados, podem ir para suas casas e já podem entrar com seguro, porque isso aqui é aceito. Vão nas suas casas imprimir o boletim de ocorrência. Ou seja, em 30 a 35 minutos foi atendida a ocorrência, foi dado desfecho final, sem necessidade, aí o senhor me perdoa, de ter que encaminhar para a delegacia todo aquele procedimento, etc. Tal. Não que isso não seja necessário ou obrigatório, não é isso que a gente está querendo dizer. Nós estamos comentando que a necessidade de atendimento é à sociedade. Não é para segurar ou para ter mais poder uma ou outra instituição. Isso é importante comentar, deputado. Então, acreditamos também que, como existem outras nações do mundo, o ciclo completo de polícia, como o senhor fez a citação, inicialmente até eu não ia fazer a citação, mas como o senhor fez a citação, eu acredito que sou obrigado a fazer a citação sobre isso. Existe uma corrente no Brasil, patrocinada por militares estaduais, aí eu não posso negar isso, o deputado Jorginho, o deputado Peninho, o senhor deve estar acompanhando essa questão, que a gente está realmente fazendo uma campanha para que seja implementado o ciclo completo de polícia para todas as polícias. A forma que vai ser implementado o ciclo completo de polícia, aí são os senhores na Câmara Federal e no Senado que vão analisar as formas que serão implementados isso. Agora, acreditamos que o atendimento à sociedade com a implementação do ciclo completo de polícia é inconteste, a melhoria do atendimento. Disso nós não temos dúvida nenhuma. Isso existe em quase todos os países do mundo. São raríssimos os países do mundo, entre eles o Brasil, outros de terceira, quarta categoria, que, infelizmente, não fazem ciclo completo de polícia. Então, por isso, acreditamos que seria muito importante o Brasil adotar, ainda que de forma incipiente, deputado, o ciclo completo de polícia, para nós avaliarmos, antes de discutirmos desmilitarização, qual seria a forma mais correta de fazer isso. Particularmente, nós não acreditamos que a desmilitarização vá surtir o efeito necessário para que a sociedade tenha o melhor atendimento nas suas demandas de segurança pública. Hoje, a gente analisou e observou, não que seja a melhor coisa que tenha acontecido, agora, o caso que aconteceu no Espírito Santo e agora, semana passada, em Brasília, nós dizemos aqui que tiveram que chamar os militares porque são os melhores para atuar, eu acredito que não deveria ser essa a fala. Agora, eu tenho certeza que são os melhor preparados para aquele tipo de atividade, eu não tenho dúvida, até porque foram treinados para isso. Eu tenho muito receio quando o senhor comenta em relação à mesma academia. Eu acredito, e já participei de vários simpósios, de várias reuniões com várias instituições da segurança pública do Estado e também do Brasil. Já participei de várias reuniões. E acredito que a discussão é importantíssima, não tem dúvida nenhuma. Agora, a formação de cada área ela não pode ser totalmente em conjunta, exatamente porque a atribuição
e a atividade de ponta de cada um, ela tem muita diferenciação. É muito complicado nós, militares estaduais, falarmos sobre desmilitarização. Eu, particularmente, depois de 35 anos atuando na vida militar, como policial militar, sem ter nenhum militar na minha família, eu vejo que assumi a profissão que melhor me atendeu, exatamente por causa do tipo de educação que eu tive. E essa educação, essa forma de atuação, a gente tentou implementar dentro da caserna. Fizemos muitos amigos, temos muitas pessoas lá dentro que a gente admira, né? Toda instituição tem o seu vaso podre, disso eu não nego. Como tem na militar, também tem na Polícia Civil, como tem na Guarda Municipal, como tem entre inúmeras outras instituições de todo o Brasil. Todavia, nós devemos acreditar, e eu acredito piamente nisso, que nós, a partir do momento que assumimos um risco e assumimos aquele dever de fazer, nós temos que fazer e fazer bem feito. Por isso, deputado, que a nossa associação ela acredita que esse talvez não seja o momento ideal para nós discutirmos desmilitarização. Seria o momento ideal, sim, para nós avaliarmos as atribuições de cada instituição, a forma como as instituições fazem e correspondem à sociedade às suas atribuições, e, quem sabe, nós tentarmos aprimorar como Santa Catarina tem feito nesse momento. Então, eu ainda acredito que, se, como vários estados do Brasil atualmente já têm feito o termo circunstanciado de ocorrência, e fico feliz em saber que São Paulo está puxando essa briga também. E eu acredito que, se São Paulo, que é o maior estado do Brasil, em população e em poder financeiro, ele conseguir puxar essa briga, eu acredito que o termo circunstanciado de ocorrência vai ser implementado no Brasil, deputado Peninha. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, também acredito que o ciclo completo de polícia ele é muito importante a discussão, sem obstar e sem olhar para o próprio umbigo, mas sim tentar implementar para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. Eu acredito, eu sei que falei demais, mas eu agradeço esse momento e gostaria de agradecer todos os senhores por terem ouvido. E, novamente, digo, eu fico triste em ver tão poucas pessoas aqui sobre um tema tão importante. Ele é muito importante nesse momento, e todos os senhores disseram, e nós temos certeza disso, que, possivelmente, o ano que vem, as eleições de 2018, o grande tema será a segurança pública, deputado. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. E espero que os militares estaduais, policiais militares, Corpo de Bombeiros Militar e todos os que atuam na área de segurança pública saibam se posicionar corretamente e analisem o cenário para as eleições de 2018. Muito obrigado. Na sequência, vamos ouvir, então, Edson Vieira Amorim, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina. Boa tarde. Um abraço ao Edson, né, nosso parceiro lá de Minas Gerais há muito tempo já. Enquanto representante também da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, trago um abraço de todos os demais policiais civis do Brasil, ao nosso irmão Cel, que hoje ocupa a presidência de tão honrosa instituição e tão honrosa entidade, e ao nosso deputado Rogério Peninha, que tem uma luta árdua aí pela frente, até só para fazer uma menção rápida aqui, né, deputado? Nós somos, eu acredito que, se não o único, um dos únicos sindicatos de policiais do Brasil que tenha feito essa pesquisa a respeito da revogação do Estatuto do Desarmamento, e nós tivemos aí em 3 semanas 5.582 votos, sendo que 96,6% dos votos foram favoráveis à revogação do Estatuto de Desarmamento, que é uma proposta aqui do deputado. Só para a gente fazer essa menção, deputado, para que o senhor tenha essa noção desse trabalho. Também temos aqui nosso ex-secretário de Segurança, estava aqui até agora, né, o André, saiu, nossos representantes da DEPOL, nosso presidente da NASPRA, Elisandro Lotin, e demais representantes de outras instituições.
Sempre que nós falamos dessa questão de unificação, ela é bem complicada, e a gente sabe disso. É tocar num ponto que realmente afeta e afeta bastante. Quando, na realidade, a gente não pode fugir desse debate, a gente não pode fugir desse discurso, mas com todo o respeito que é devido a todos que trabalham com essa proposta, e ela deve ser trabalhada, sim, com respeito, com atenção e com muita seriedade, mas eu acredito que, primeiro de tudo, nós deveríamos regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144, que fala sobre as nossas atribuições. Nós temos meias polícias que são divididas ainda mais na sua forma. Quando se fala em forma de trazer do exterior, e aí vocês que viajaram e têm viajado, isso é excelente para que a gente tenha esse acesso. Estou trabalhando nisso. Isso é excelente, até porque vocês vão ver de perto como são os modelos mundiais. Nós não temos acessos diferenciados, os acessos são todos pela base, a carreira com entrada única, e aí se desenvolve ao tempo com expectativa e perspectiva. Nós sabemos que isso é saudável, isso é proposto. A questão do ciclo completo, enquanto Polícia Civil, e nós temos debatido isso em nível nacional, e nós temos conversado, inclusive, com alguns colegas, mas nós devemos aprofundar ainda mais com os nossos colegas que estão aqui, que nós temos que ver a questão de números. Questão de números, nós fomos pegar na prática, então, em Santa Catarina, no ano que vem, e são números reais, tá, deputado? São questões reais. Nós tivemos, no ano passado, cerca de 811 mil registros de ocorrência em Santa Catarina. Isso são aqueles casos que são registrados. Eu não vou poder falar aqui de casos que não são, porque, enfim, nós temos que falar sobre prática, né? O que nós estamos propondo aqui são realidades. Dessas 811 mil, todos nós aqui sabemos, meus amigos delegados que estão aqui, têm trabalhado constantemente em delegacias, Yuri, que mais novo componente do cargo de delegado aí, que 70% a 80%, até 90% dos casos que nós temos em delegacia se referem a crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, são crimes que não levam à investigação. Ou seja, são crimes que não são da atribuição da Polícia Civil. Não é registro de ocorrência que nos faz ter a nossa atribuição ou ter o reconhecimento. Temos exemplo aí da Polícia Federal, que, inclusive, faz poucos artigos da Constituição e faz muito bem os seus artigos, cumpre muito bem o seu papel. Então, se nós pegarmos, nós temos, só no ano passado, isso agora fazendo uma perspectiva, nós temos aí 10% disso tudo que foi registrado no ano passado em Santa Catarina, 81 mil crimes que resultaram em investigação. Desses 81 mil crimes, se nós dividirmos pelos municípios que nós temos, nós ficamos com 274 crimes por município. Se nós dividirmos ainda pelos 3.400 policiais, nós teremos 23 ocorrências por policial. E se nós dividirmos esse número por ano, pelos 365 dias, nós teremos 0,06 ocorrência por policial por dia, por ano. Quer dizer, não é uma questão de nós estarmos discutindo aqui a unificação ou não. Eu digo que a gente tem que regulamentar o parágrafo 7º para que a gente tenha eficiência no modelo de gestão que a gente tem. A gente não tem. Nosso modelo é ineficiente, ele é capenga. A verdade é essa. Nós temos aqui nosso querido delegados muito mais velhos, e aí com todo respeito aos mais novos, mas que têm uma experiência vasta na carreira policial, e Regis e meu amigo Noronha, que estão aqui presentes e sabem disso, que nós temos problemas estruturais. Nós devemos primeiro regulamentar, e não estou fugindo do debate, não fujo do debate de jeito nenhum, mas que primeiro nós temos que tornar as duas meias polícias em polícias inteiras, que elas são metades. Primeiro nós temos que fazer a carreira com entrada única, com os policiais de ciclo completo, até porque eu acho muita maldade pegar o Yuri agora, ou pegar o Márcio, a Eliane, o André, pegar qualquer um dos nossos delegados e dar 5 mil inquéritos para o cara tocar. Isso é desumano. Isso é desumano. Isso não pode ser feito. Isso é fora da realidade. Eu vou dar um procedimento para uma pessoa, uma única pessoa tocar. Não é assim que funciona no mundo, o senhor sabe disso, né? As questões dos policiais, eles mesmos fazem, eles mesmos apresentam, enfim.
Mas tem estado que já faz isso daí. Tem 3 mil, 4 mil por um só delegado e mais uma equipe fazer. Isso tem, já em alguns estados. Sim, sim. Mas então, se a gente pega essa questão e divide por números, a gente vai ter uma eficiência maior por causa dos policiais. Os policiais. Então, quando nós transformarmos as nossas polícias em uma só, a civil for uma polícia só e a militar for uma polícia só, quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos que a gente possa fazer essa unificação de polícia. Ninguém está dizendo que não, mas primeiro nós temos que acertar as duas metades. Quando nós tivermos essas duas metades prontas para serem unificadas, quem sabe a gente possa ter, sim. Quem sabe até a gente não divida ainda mais, como é o caso dos Estados Unidos, né? Como a gente tem polícias municipais, tem polícias de condado, tem polícias por crime, tem o SBI, que é o State Bureau Investigation, que ao invés do FBI é o estadual, né? Que seria o nosso caso, seria o caso das polícias estaduais. Quem sabe a gente não faça isso, mas eu acho que a gente precisa amadurecer, cuidar do parágrafo 7º da Constituição, do artigo 144, para que nós tenhamos aí uma polícia que possa realmente trazer soluções para os crimes que se apresentam para a sociedade. E aí sim, como eu disse, não fugimos do debate e não somos contra, só que primeiro a gente tem que arrumar aquilo que está errado. Quando a gente conseguir arrumar aquilo que está errado, aí, quem sabe, a gente começa a querer reformar a casa. A gente nem terminou de colocar o piso e já quer reformar. Né? A verdade é essa, a gente nem terminou ainda. Nós não fomos para a discussão séria, para o embate sério da questão do parágrafo 7º. Então, acredito, sim, que isso deve ser uma provocação, inclusive, para Vossas Excelências, que são responsáveis por essa discussão, para trazer também essa discussão, esse embate das questões para a gente analisar as instituições como um todo, e aí sim a gente ir para um debate sério. Claro que é um debate sério aqui, ninguém está dizendo que não, mas para ir para um debate mais sério ainda para a unificação. Com relação a isso que o Céu colocou, concordo, até porque eu sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento do PM Mobile, né? Tasca colocou isso lá no Conselho Nacional, que a gente faz parte do Conselho Nacional de Segurança também, e só que a gente fez com essa intenção de facilitar a vida do cidadão. Quando a gente bolou o mobile, que era o CISP Internet, que nasceu tudo ali, dali a PM usou da sua tecnologia e desenvolveu para fazer esse excelente trabalho, essa era a visão. Essa é a visão do nosso policial na ponta, está lá trabalhando, poder buscar, abrir, consultar, fazer tudo o que ele tem que fazer sem incomodar e sem depender de ninguém. O sistema já é integrado. Hoje nós temos um sistema em Santa Catarina muito bom, muito bom. Ele não é excelente ainda, mas ele é muito bom. Ele se integra com a PM, ele se integra com o sistema penitenciário, falta ainda a questão de Casan, Celeste, que não sei por que não acontece, falta uma integração maior com o CPF, porque se nós colocarmos hoje um CPF aqui, ele não integra o banco de dados da Receita, não integrava, pelo menos ainda, né? Projeto e já está vacinado, para que a gente pudesse trabalhar integradamente, ou seja, o cara sai lá de Minas Gerais, sai lá do Amapá, vem para cá registrar a ocorrência, bota só o CPF dele, está tudo certo. Então, essa questão ela é interessante. Em Santa Catarina, ela é modelo sobre isso, sim. Eu acredito que se nós fizermos um debate sério com relação a isso que o Céu tocou e que o senhor tocou, deputado, da questão do TC, da questão do ciclo completo, mas não é o ciclo completo da instituição, é o policial de ciclo completo. O policial tem que ter essa capacidade, o policial tem que se analisar, ele tem que saber que ele tem que treinar, ele tem que evoluir na carreira, ele tem expectativa e perspectiva. Nós fizemos alguns estudos, e eu tenho a minha tese de mestrado desenhada e pronta. Se nós fizermos a otimização de recursos só em Santa Catarina e só com a Polícia Civil, nós economizamos nos próximos 20 anos, só com salários, só com a questão de salário, de otimização de recursos, 2 bilhões de reais. Isso são números reais. Isso são números reais. Tá? Eu fiz essa minha tese, ela está escrita, eu ainda estou procurando para onde é que nós vamos. Então, se nós levarmos isso a sério, essa discussão de regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição, nós temos condições de fazer um debate muito mais apurado com relação a isso, até porque ninguém aqui foge ao debate. Ninguém aqui foge ao discurso, ninguém aqui foge ao debate, e aqui nós estamos debatendo ideias, e não pessoas, e não instituições. São ideias, e são ideias excelentes. Excelente iniciativa
deputado Peninha tem umas iniciativas fora dessa questão aqui que são, para mim, são excelentes. Tem até uma PEC escrita, viu, deputado? Se o senhor quiser, a gente pode sentar e escrever e falar sobre isso. O deputado Edson, que fez um excelente trabalho representando o Estado de Minas Gerais e tem muito nos honrado na tribuna lá da nossa segurança, a nossa bancada da bala, nosso pessoal que tem nos representado lá. Então, essa é a nossa ideia, deputado. Não que a gente vá fugir, mas que a gente precisa amadurecer o debate. Vamos debater primeiro a regulamentação do parágrafo 7º, vou repetir sempre isso, porque é muito necessário isso. Vamos fazer as nossas polícias inteiras primeiro, para depois, e não dizer que a gente não pode fazer agora, a gente pode fazer agora esse debate que o senhor está fazendo, e só que estender o prazo para unificação, ou então para divisão maior ainda, né? A gente não sabe o que vai levar esse debate. Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa visão, e é por isso que a gente tem estudado esse tempo todo. A gente não fica só debatendo, a gente estuda um pouco também para saber o que a gente pode falar e o que não pode falar. A gente tem que regulamentar um pouco, e aí sim a gente levar com maior seriedade. Muito obrigado. Bem, só para esclarecer o seguinte. Na Câmara tem uma comissão que está reformulando, unificando todas as leis processuais penais, inclusive a 1002. Então, a parte processual penal vai ficar num código só, junto com a lei de execução penal. Então, essa comissão já está... Veio o código, novo Código de Processo Penal, está vindo do Senado. Nós estamos funcionando como casa revisora, que, na realidade, teria que sair da Câmara esse código e para o Senado. Só que o Senado trabalhou a contrário senso, sendo a casa que propôs, e nós estamos trabalhando com casa revisora, que é o contrário, mas estamos trabalhando. Então, todos os códigos de processo penal, das leis penais extravagantes e do Código de Processo Penal, está sendo reformulado. E o artigo 144 da Constituição está sendo também objeto de um projeto de emenda constitucional também. Afora a comissão da unificação, então tem um projeto mais amplo do artigo 144 para trabalhar ele em total, inclusive o parágrafo 7º. Então, o trabalho está árduo. A segurança pública pede, e os representantes da segurança pública têm que trabalhar em prol da população. Só para dar um... Depois eu continuo, Peninha, com você. Bem, pessoal, eu quero registrar também a presença do delegado de polícia, André Bermudes, né, representante da DEPOL, fazer uma referência, além do Noronha, ao meu querido amigo Regis, que foi delegado regional lá na minha cidade, Tuporanga, faz tempo, né? Quando eu era prefeito da cidade, né? É o presidente da DEPOL, o Ulisses, tá? Satisfação tê-lo aí. Bem, pessoal, na sequência é o seguinte, quem quiser usar, como não temos muitas pessoas que acreditam que vão se inscrever, né, a gente vai abrir, para quem quiser usar a palavra, é só levantar, ocupar a tribuna, por no máximo 5 minutos, e após a fala de todos que estiverem aqui, quiserem usar a palavra, na sequência, os componentes do local de honra poderão finalizar, ainda terão mais 5 minutos cada um, então, tá bom? Pode ser assim? Então, quem quiser usar a palavra, é só ocupar a tribuna, faz favor. Como é o nome dele? Ulisses Gabriel, presidente da DEPOL. Aí todos que quiserem usar a palavra estarão à disposição, é só levantar. Já tem um novo... Na sequência, já escrito o André Bermudes. Tá? Quem quiser usar a palavra, é só pedir e se dirigir à tribuna. É um prazer para nós temos que ouvi-los também. Nós viemos aqui para ouvi-los. Deputado Edson Moreira, prazer imenso estar aqui nesta tribuna. Cumprimentá-lo, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, os colegas que estão aqui presentes, nosso vice-presidente, doutor Arthur Regis, na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes aqui e os demais colegas delegados de polícia. A unificação das polícias, na minha visão, acaba sendo o caminho mais lógico
para que a população que recebe a prestação do serviço público chamado de segurança pública tenha uma resposta mais qualificada. Digo isso porque vamos supor que o senhor, deputado Edson, tenha um cabo eleitoral que vá trabalhar para outro deputado. Então, esse cabo eleitoral acaba trabalhando para 2 deputados. Então, nós temos, então, 2 deputados e que são atendidos por um único cabo eleitoral. Não vai funcionar. Ou 2 médicos atendendo um único paciente para fins de tratamento. Ou 2 assessores de imprensa prestando um serviço para a mesma pessoa. Então, nós temos 2 instituições, a Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, e a Polícia Civil, que faz o trabalho investigativo, prestando um serviço de segurança pública. E, nas mais diversas vezes, entrando em conflito por conta de atribuições. Então, a minha visão, enquanto operador do direito e policial civil, é no sentido de que a existência de uma polícia estadual que tenha um segmento uniformizado e um segmento de investigação é o melhor caminho. Segmentos esses que, trocando informações e de forma compulsória, terão que trocar informações porque passarão a ser uma única instituição, terão a condição de prestar um serviço mais qualificado para o cidadão. Então essa é a visão, até porque quando nós fazermos uma análise da situação envolvendo a prestação do serviço público, nós temos que observar que um único prédio abarcaria, então, as 2 instituições. Menos viaturas seriam capazes de dar um atendimento que se é dado hoje. Menos pessoas trabalhando em setor de materiais, menos pessoas trabalhando em setores de RH. Então, nós teríamos a capacidade de colocar mais policiais nas ruas onde devem estar, prestando esse serviço público, que é a segurança pública e o mais complexo de todos os serviços que é prestado, juntamente com a saúde pública, que lida com a vida, o primeiro dos direitos humanos, sendo a liberdade o segundo. Então, na minha humilde visão, o caminho será a unificação dessas 2 polícias, realizando, então, esse trabalho em nível estadual, resguardando a Polícia Federal as suas atribuições, que são prestadas através dessa instituição republicana e de qualidade que é a Polícia Federal, quiçá a Polícia Civil e a Polícia Militar juntas numa polícia estadual poderiam também não mais dividir esforços, mas concentrar esforços para que a segurança pública possa, então, ser devidamente prestada. E, é claro, gostaria de cumprimentar também o Cabo Lotim, que aqui está presente, e, na minha visão, a instituição Polícia Estadual deveria ser uma polícia desmilitarizada e vai ter o ciclo completo de polícia, porque a desmilitarização, na minha visão, é o caminho dado às instituições de outros países que realizam esse trabalho de investigação, em que pese alguns países terem nomes parecidos com o do Exército ou das polícias militarizadas. Então, na minha visão, já caminhando para o final da minha manifestação, aos 4 minutos e 30 segundos, digo que o caminho para uma prestação de serviço público com qualidade é a unificação das polícias e polícias desmilitarizadas. Teremos 27 polícias nos estados, teríamos os Institutos Gerais de Perícias trabalhando para as polícias e, assim, o cidadão vai chegar num único prédio, vai saber que lá vai ser registrada a ocorrência, que lá será investigado, e se depender de um grande número de ocorrências em determinada comunidade, o cidadão sabe que é lá que ele tem que pedir para aumentar o policiamento ostensivo naquela região. Muito obrigado, deputado Edson. Prazer recebê-lo aqui no estado de Santa Catarina. Gostaria de entregar ao senhor alguns livros da ADEPOL, que se chama Investigação Preliminar e Processo Penal, patrocinados pela ADEPOL, mas que contam com artigos científicos de juízes, promotores e desembargadores. Muito obrigado. Na sequência, então, nós convidamos o André
para ocupar a tribuna por até 5 minutos. Inscrito, Cabo Lotim. Boa tarde, senhor. Boa tarde, deputado. Prazer recebê-lo aqui. Cumprimento os nossos queridos deputados. Em nome deles, cumprimento a todos da mesa e todos os presentes. Senhores, meu nome é André Bermudes, sou delegado de polícia. Estou na instituição há não muito tempo, né? São 8 anos já prestando serviço na nossa Santa Catarina. A discussão aqui, basicamente, é sobre a unificação das polícias. E, nesse ponto, o doutor Ulisses, nosso presidente da associação, resumiu bem a nossa posição, né? Toda a discussão relacionada a ciclo completo, divisão de atribuições, tudo isso cai quando nós conversamos sobre unificação das polícias, certo? Não adianta nós conversarmos aqui sobre a divisão de ciclo ou a lavratura do termo circunstanciado pela PM, sem analisarmos as implicações também com relação à sequência do processo de polícia judiciária, né? Nós temos bastante dificuldade nas delegacias de polícia de procedimentos de termos circunstanciados que vão ao judiciário, e, em sua grande maioria, são devolvidos à delegacia de polícia, e que nós vamos gastar aí energia intimando todas as pessoas de novo, fazendo todo o processo e muitas vezes perdendo prova pericial ou perdendo algum elemento importante do local. Então, mais plausível seria a condução para a delegacia de polícia. Claro que nessa discussão se toca muito na ausência de polícia civil no local ou de estrutura suficiente das polícias para atender essa demanda do termo circunstanciado de ocorrência. Senhores, se a falta é de estrutura, que se dê estrutura, então, para essas instituições, para que elas trabalhem com afinco, né? O que nós vemos numa sequência no Brasil inteiro é um desmonte das polícias civis. Felizmente, Santa Catarina se destaca de forma diferente, né? Nós temos um investimento razoável em Santa Catarina, mas no resto do país nós temos um desmonte da Polícia Civil que vem impactando de forma muito severa nas nossas atribuições, né? E aí crescem esses argumentos de que a gente não consegue cumprir as nossas missões indicadas pela Carta Magna. O problema que nós vimos, que nós percebemos na segurança pública, basicamente, é a ausência de investimento. Se nós tivermos investimento suficiente, tivermos policiais suficientes, nós conseguimos dar conta do termo circunstanciado, da investigação de homicídio, da investigação de lavagem de dinheiro e etc. Né? Então, basicamente, senhores, o termo circunstanciado de ocorrência, essa discussão, ela se apaga quando nós falarmos sobre unificação das polícias. E como o nosso presidente falou, unificação das polícias a partir, claro, de uma desmilitarização. Senhores, é importante destacar que a carreira de delegado de polícia ela serve para fazer um filtro legal do que está sendo proposto, das notícias de crime, né? E esse filtro ele é bastante significativo quando a gente está conversando sobre o relacionamento polícia com o Poder Judiciário. A Polícia Civil ela faz, então, uma pré-análise do tipo e, a partir da tipificação do crime, vai determinar se nós vamos fazer um termo circunstanciado ou um inquérito policial. E essa decisão ela é fundamental, a tipificação inicial e decisão de qual rito que vai seguir. Porque, vejam só, se não chega para uma notícia de crimes para o delegado de polícia e ele vai analisar e, no seu entendimento, é um caso de autuação em flagrante, no momento que a gente retira essa possibilidade de delegado de polícia, nós já temos um procedimento deficitário, né? Nós tivemos casos de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar que envolviam violência doméstica, o que é bastante problemático. Então, a manutenção do sistema como está seria viável se nós tivéssemos um investimento público adequado em investigação criminal, assim como nós o temos na Polícia Federal. E a saída, me parece, eu acompanho o doutor Ulisses, é a unificação das polícias acabaria com toda essa discussão e nós certamente teríamos um futuro melhor dentro da polícia, das polícias como um todo, né? Tanto civil quanto militar. Era isso, senhores. Muito obrigado. Na sequência, Elisandro Lotim, presidente da NASPRA, por até 5 minutos. Bom, boa tarde a todas e todas. Cumprimentar o deputado Peninha, deputado Edson Moreira, Coronel Cel, Anderson, doutor Ulisses, policiais civis, policiais militares, público que está eventualmente vendo esse debate pela internet. Salum,
Coronel Rogério, meu amigo Souzinha. Senhores e senhoras, há 25 anos nós discutimos mudanças na segurança pública. Ou mais até, né? Muito mais, né? Estou falando a partir de uma Constituição de 88, né? Mas se a gente for aprofundar o debate, nós temos que fazer uma discussão sobre segurança pública a partir da Gênese lá em 1800 e lá vai pedrinha. E enquanto nós discutimos, nós temos 60 mil mortes no Brasil por ano. Nós temos 40 mil estupros, e é 10% do número que, né, analisando a cifra negra. Enfim, a cada 1 minuto um veículo é roubado no Brasil. E aí nós vamos pegar as estatísticas e vamos ver que a situação está feia e nós estamos continuando a discutir segurança pública. E o que mais me frustra, e a gente tem participado desses debates com o Coronel Céu e o Dr. Edson há bastante tempo. O que mais me frustra é que a gente discute e não chega a absolutamente lugar nenhum. E por quê? Nós temos que fazer uma autocrítica tremenda aqui. E eu comecei a fazer essa autocrítica no último ano. Nós estamos discutindo porque nós estamos olhando tudo para o nosso umbiguinho. Os oficiais olham para o umbigo deles, os praças para o seu umbigo, os delegados, os agentes. E lá no Congresso Nacional, todo mundo está preocupado com outras coisas que não é segurança pública ultimamente. Ou estar preocupado com segurança pública, mas não ao ponto de apontar uma solução ao problema. O governo federal não se envolve no debate. Seja do PT, do PFL, não interessa, não se envolve. Porque mexer na segurança pública é botar o dedo no vespeiro. E eles têm medo de fazer isso. Eles só mexem na segurança pública quando é para chamar o Exército, que não tem competência sobre segurança pública, né, para dar jeito no problema ou para, pelo menos, temporariamente resolver o problema. Aliás, GLO é um verdadeiro absurdo do ponto de vista jurídico, né? E aqui tem vários doutores do direito. Mas daí o Exército serve. E, enquanto isso, nós estamos discutindo. Ciclo completo, carreira única, unificação, o que mais que você falou? Tira tudo, mata tudo e começa outro de novo. E estamos discutindo isso. E quem é que está sofrendo? Com todo respeito a todos os senhores e senhoras que estão aqui. Quem está sofrendo é a sociedade e os policiais da base. E especificamente os praças. Se nós pegar os números de policiais mortos no Brasil, o ano passado foram 500. É o praça, geralmente, via de regra, é o praça, 90%. Se nós pegar os dados em termos de afastamento, enfim, psicológico, etc., vai ser o cara da base. 75% dos órgãos de segurança pública ou do efetivo da segurança pública é formado de praça da Polícia Militar. É esse cara lá na base que está sofrendo as agruras do sistema. Desde um sistema que é todo falho, e aí, doutor Edson e deputado Peninha, discutir segurança pública sob a perspectiva de só polícia também está um erro grotesco. Porque segurança pública é muito mais complexo que isso e todo mundo sabe disso. Não se fala em educação, não se fala em saúde, coisinha básica do município, iluminação pública. Investimentos, dinheiro para a segurança pública, não tem. Todo ano está lá o comandante da PM e o delegado da Polícia Civil implorando para arrumar combustível para a viatura. Munição para poder dar tiro, colete vencido. Então, assim, com todo respeito, é bom o debate? Agora a gente tem que partir para uma ação. Doa a quem doer. Tem que discutir desmilitarização, coronel. Nós temos que discutir, não podemos fugir disso. A nossa posição ela é muito tranquila com relação a isso. Nós tínhamos uma posição favoravelmente à desmilitarização, hoje estamos rediscutindo, inclusive porque o debate sobre desmilitarização está errado. Faz-se um debate muito baixo, quando se fala em desmilitarização, culpando, né, o militarismo como sendo o maior problema do mundo na segurança pública, e também não é bem assim, porque eu já fui em academia da Polícia Civil, onde eu vi policial civil em forma, só faltava marchar e prestar continência. Guarda municipal não é diferente. Então, a sociedade brasileira é militarizada. O judiciário é quase militarizado. Então, tem que entender o que se quer falar quando se fala em desmilitarização. Eu tenho uma compreensão clara do que é desmilitarização para os praças. É respeito, é dignidade, é não ser humilhado, é poder ter uma jornada de trabalho justa. Isso, para nós, é desmilitarização. Para a sociedade, acha que é acabar com a violência policial, sendo que a violência policial ela é num conjunto, não é só da PM. Então, tem que entender o que é desmilitarizar. Ciclo completo. O mundo todo debate ciclo completo e tem sido o que mais se aproxima da realidade. Tem sido o que mais lógico, né? O mais óbvio, digamos assim, é que tem sido debatido no Brasil.
Agora, o que é importante, que acho que é o principal, e aqui, desculpem, eu vou ter que falar de Balneário Camboriú. Eu vou ter que falar de Balneário Camboriú. Alguém disse que não ia falar, mas eu vou falar. Quem está sofrendo de novo é o Praça. Nessa briga institucional da PC com a PM, e não é aqui, doutor Ulisses, é no Brasil todo, e não é de hoje, é histórica. Nós já tivemos situações de ter 5, 6 policial civil de um lado, 7, 8 policial militar do outro, apontando arma um para o outro. Essa briga é histórica, e ela existe porque, inclusive, o Congresso Nacional, o governo federal e os governos do Estado não têm peito para meter no dedo, o dedo na ferida, para resolver o problema. Porque já aconteceu em São Paulo, em Santa Catarina, no Espírito Santo, em qualquer lugar vai acontecer, e vai continuar acontecendo. Nessa briga institucional, quem está sendo preso e processado é o Praça. É o Praça. O número de policiais militares em Santa Catarina sendo processados hoje por eventual usurpação de função pública é absurdo. E por que nós estamos usurpando a nossa função? Porque nós estamos recebendo ordens para fazer isso. Por que não processa o comandante-geral? Ou o coronel comandando o batalhão, ou o tenente não sei o quê. Quem está respondendo é o Praça, que está recebendo ordem para fazer. Aqui em Santa Catarina tem portarias instituindo a questão do TC. Não vou entrar no mérito, tenho minha posição, também sou formado em Direito, também fiz especialização na área jurídica, estou fazendo mestrado também na área, então capacidade aqui todo mundo tem. O que eu quero é resolver o problema do Praça, que está lá na ponta, na rua, levando tiro, atendendo ocorrência, recebendo ordem, depois sendo processado pelo delegado e sendo preso. Num procedimento altamente contestável. Não vou contestar a questão da tortura, eventual tortura ou não. Isso, uma investigação está sendo feita. Estou questionando o procedimento, a forma como foi feita. Ofensivo, inclusive. E se nós queremos ter um trabalho, um debate sério sobre segurança pública, propositivo, na perspectiva de nos manter enquanto instituição, enquanto pessoa e enquanto profissional, vamos nos despir dessas vaidades e falar sério. Porque senão, senhores, senão nós estamos fazendo aqui, chovendo no molhado, e o pior, vai chegar um momento em que a própria sociedade vai dizer: vocês tudo, Polícia Civil e Polícia Militar, não serve para porcaria nenhuma. Vamos parar tudo e começar do zero. É isso que vai acontecer. Porque nós estamos aqui nos digladiando, ofendendo um ao outro, sacaneando um com o outro, prendendo um ao outro. O bandido está solto. Ou os bandidos estão soltos. Há quanto tempo nós e a Polícia Civil não falava aqui em Santa Catarina, desde 2007, 2008, que o crime organizado, que estava em São Paulo, ia chegar aqui? Foi feito alguma coisa? Não. Nós estávamos discutindo aqui em cima para ver quem é que ia mandar mais, mandar menos, TC, não sei o quê, e os caras dominando. Ao ponto de fazer o que fizeram em 2012, 2013, enfim. Vai chegar uma hora que a sociedade vai cobrar isso de nós. E o debate tem que ser assim, franco, sério e aberto. Sem firula. E a minha revolta hoje é ter 6 policiais militares presos lá, independente da investigação em si, que é altamente discutível judicialmente, inclusive, uma prisão preventiva por um suposto crime de tortura, uma busca e apreensão, um suposto crime de tortura, isso é altamente contestável juridicamente. Mas deixa o judiciário fazer a parte dele, e nós, enquanto entidade, enquanto policiais, vamos tentar fazer a nossa. Agora, espetacularização não dá. Terminando, deputado, agradeço o espaço, desculpe, inclusive desabafo, conheço alguns policiais que estão lá, tive lá final de semana, e acho que não é por aí que nós vamos buscar a solução mínima para o problema. Nem nós, e aí Anderson, parabéns, vamos resolver e unificar entre nós primeiro, para depois começar a discutir um debate mais aprofundado. Obrigado e desculpe o desabafo. Teria mais alguém inscrito que gostaria de usar a palavra? Bem, nós então vamos para o encerramento, sendo que vamos ouvir, então, na sequência... Pode inverter agora, Anderson? Tu começas, então, por 5 minutos o Anderson e depois por 5 minutos o Sérgio, para o Edson Moreira encerrar. Eu só gostaria, antes de passar a palavra, de deixar claro que, em relação ao que foi dito no início e o objetivo da nossa audiência, existem 3 propostas de emenda da Constituição na Câmara dos Deputados para unificação da Polícia Civil e a Polícia Militar.
Evidente que nós não estamos aqui para fazer uma discussão ampla dos problemas de segurança, que são muito grandes, né, em todos os sentidos. Nós estamos aqui para ouvir a opinião de vocês em relação a essa proposta. Se nós devemos estar favoravelmente a essa proposta ou, ao contrário, que nós devemos ser contra a essa proposta. É positivo para a segurança essa unificação ou não, né? Objetivamente. Os problemas de segurança, evidentemente, que se nós fôssemos falar aqui de armamento, de carro, são muito amplos, né? E nós não viemos fazer uma discussão ampla. E mais do que isso, foi dito aqui que está sendo discutido há 20, 30, 40, 50 anos. É evidente que sim. E vai ser por mais 50, 100, 200, 300 anos, vai se continuar falando, até porque sempre nós vamos ter que aprimorar o sistema. Evolui e há necessidade de aprimoramento. Então, o que nós estamos aqui, objetivamente, é saber a opinião de vocês em relação a essas propostas que lá estão. Unificação ou não? E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser importante até para balizar até a bancada de Santa Catarina no momento que tiver que votar essa proposta na Câmara dos Deputados. Tá bom? Então, na sequência, então, a palavra para o Anderson, em função do que foi dito aqui, e, na sequência, o Sérgio, então. Bom, mais uma vez, obrigado, deputado. Nossos colegas aqui que nos antecederam, né? Ulisses foi brilhante na sua colocação, presidente da DEPOL, e coloca de uma forma, como a gente já havia dito, que não é que nós não concordemos, é que a gente precisa desenvolver algumas questões internas primeiro para daí chegar ali. Ele está enxergando um pouco mais na frente do que eu, né? Está enxergando bem mais na frente. A gente concorda com isso, com o que o André colocou também, com o que o Cabo Lotin, que é presidente da ANASPRA, Associação Nacional dos Praças, né, ele que tem se incomodado aí Brasil afora com todas essas questões. Esse é o debate. Um debate sério, um debate justo, um debate limpo. Não há problemas entre instituições. As nossas instituições trabalham por um bem comum, tanto é que nós temos aí o resultado de penitenciárias lotadas, né, porque o trabalho das instituições é esse. Nosso trabalho não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém, é botar lá como tem que ser feito e acabou. Quem decide se fica ou não é o Judiciário e o Ministério Público, não somos nós. Nosso trabalho está sendo muito bem feito. Existem problemas? Existem. Quem aqui não tem problema, inclusive, dentro de casa? Se a gente tem problema dentro de casa, a gente não vai ter na nossa instituição? Não vamos ser tão infantis assim de acreditar que nós não vamos. Inclusive com a unificação, que nós não vamos ter problema. Isso não existe, né? Nós somos todos seres humanos. Só não existe crime no espaço, deputado, porque no espaço não tem ser humano. Quando botar o ser humano no espaço, que ele povoar, em qualquer outro lugar fora da Terra, a gente vai começar a ter crime. Então, essa questão é um debate muito saudável. Parabéns aos deputados Edson e ao deputado Peninha e aos deputados que estiveram aqui, né? Essa questão é uma coisa muito séria, a gente tem que analisar realmente a sociedade num todo, a gente tem que ver que o bem maior que está em jogo aqui é a vida do cidadão. E quando o Lotin coloca aquela questão que ele colocou, é porque nós participamos do Conselho Nacional, ele é conselheiro junto comigo no Ministério da Justiça, né? E nós debatemos muito essa questão, porque se fala muito em 50 mil homicídios, 60 mil homicídios, mas não se fala do número igual de homicídios cometidos ao volante, não se fala igualmente ao número de estupros. Então, quer dizer, nós vivemos muito mais do que uma guerra, é muito mais. Se a gente colocar a quantidade de vítimas e pararmos de ficar dizendo que essas pessoas é homicídio aqui, é homicídio ali, desqualifica aqui, qualifica ali para poder mexer nos números e estatísticas, e a gente começar a ver vidas, pessoas como vítimas da violência, não existe precedente na história. Não existe precedente na história de um país que mate tanto o seu cidadão por ano como nós permitimos que o nosso cidadão seja morto. Nosso povo não tem soberania. Nosso povo é escravo. Nós não temos o cidadão armado. O cidadão não pode garantir a sua propriedade. Ele é proibido de garantir a sua própria vida. Onde já se viu isso? Como é que nós vamos ter um governo soberano se o povo não é soberano? Isso não existe. Então, nós temos que evoluir, sim, temos que debater, sim. Mais uma vez, parabéns a todos que aqui falaram com muito conhecimento, com aquilo que sabem, com aquilo que vivem, né? Temos aí grandes
profissionais no estado de Santa Catarina, que são admirados Brasil afora, isso eu posso dizer a todos que se encontram aqui. Santa Catarina é expoente na segurança pública, e aí independente dos problemas internos que temos, mas tanto no meio parlamentar quanto no meio policial nós somos muito bem vistos. Nossos parlamentares são sempre expoentes em algum tema, em algum assunto. O deputado sabe disso, né? Nossa bancada sempre tem alguma coisa muito à frente, como é a nossa polícia, e estamos todos, sim, de parabéns. Vamos evoluir, vamos tratar com mais carinho desse debate para a gente pensar um pouco mais na sociedade, na vítima. A sociedade somos nós e o povo somos nós. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, Anderson. Na sequência, então, vamos ouvir o coronel Sérgio Cel. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer a fala do delegado Ulisses, delegado André, e do cabo Lotim, acho que saiu da sala agora, mas usar uma informação, uma situação que o Lotim colocou ali, que é bem interessante. O Lotim ele já labuta há bastante tempo na parte associativa, junto à Prasc, como eu já labuto há bastante tempo junto à ACOS, Associação dos Oficiais. E discutimos muito, já sentamos, já brigamos muito sentado na mesa, deputado, sobre desmilitarização. Se alguns anos atrás o Lotim estivesse usando essa tribuna, ele seria o primeiro a apoiar totalmente a desmilitarização. E hoje ele já pensa duas vezes. Por que pensa duas vezes? Todas as preocupações que o cabo Lotim fez comentários sobre a situação das praças, nós somos os primeiros a defender. Porque a gente vê a situação, não somente em Santa Catarina. Santa Catarina ainda está um pouco à frente nessa situação a nível do Brasil. E a gente verifica claramente essa situação. Todavia, em outros estados do Brasil, a situação das praças, da polícia e do bombeiro militar é uma situação penosa, a gente sabe muito bem disso. São locais que, diferente de Santa Catarina, ainda impera o coronelismo. E os senhores sabem o que é coronelismo, principalmente aquela região norte e nordeste. A gente que conhece vários estados do Brasil, a gente vai para lá, a gente vê realmente a praça, ele obedece cegamente às missões. Isso ainda acontece no Brasil. Só que o Lotim começou a acreditar que a situação da desmilitarização ele não vai prejudicar ou vai melhorar a situação das praças ou dos oficiais ou dos militares estaduais. Ele pode prejudicar muito mais a situação da sociedade, da prestação de serviço à sociedade. A gente acredita que, efetivamente, é somente através da melhoria da prestação de serviços que isso vai se efetivar. Somente a partir do momento que as instituições analisarem e verificarem e realmente sentarem na mesma mesa e compilarem qual é a atribuição que eu posso te ajudar, o que efetivamente eu posso fazer que você hoje está sem condições de fazer. Se nós sentarmos para conversar, eu não tenho dúvida nenhuma de que grandes operações serão realizadas nesse Brasil e a gente efetivamente vai chegar num mesmo resultado, que é a prestação de serviços à sociedade. Então, se nós efetivamente sentarmos e conversarmos, a coisa vai fluir num mundo melhor. Discutir desmilitarização, acredito que Estado nenhum do Brasil está fugindo desse tema. Todavia, eu acredito que nenhuma instituição militar do Brasil, se for perguntado a todas elas, ninguém hoje concorda com esse tema, com a desmilitarização. Exatamente porque ele dói muito ao militar ouvir sobre isso. Primeiro, a hierarquia que nós aceitamos, a disciplina que nós aceitamos, não são todos os órgãos públicos, todas as instituições que têm. Se comenta que as grandes instituições, as grandes corporações do mundo somente são grandes porque têm uma hierarquia e disciplina rígidas no cumprimento das suas tarefas. Exatamente porque, se não tivermos hierarquia e disciplina rígida, a coisa não anda, não vai para frente. Dói, às vezes, em nós militares, comentarmos que existe uma situação de risco, existe uma catástrofe, quem são os primeiros a ser chamados são os militares. Foram treinados para isso. Isso é importante a gente ver, isso é importante a gente sentir.
Então, deputado, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui e colocar a associação à disposição para outras discussões dessa natureza, que acreditamos que seja muito importante. E, novamente, já que apareceu o cabo Lotinha aqui na sala, que a gente já sentou bastante, brigou bastante, ele sabe disso. Lotinha, ainda há pouco eu disse que, alguns anos atrás, eu não acreditaria em ouvir você dizer que a desmilitarização tem que ser pensada. Hoje eu fiquei feliz em te ouvir falar isso. E concordo contigo, ela tem que ser pensada por vários motivos que talvez só nós militares entendamos. E corroboro contigo o pensamento de que nós temos sim que defender, não os oficiais, mas defender todos os militares estaduais. E você sabe que a gente comunga dessa opinião. Obrigado, senhores. Bem, na sequência, então, vamos para encerrar, indo para o encerramento da audiência pública, ouvir o nosso querido amigo, delegado Edson Moreira, deputado federal e presidente desta comissão especial que analisa a possibilidade ou não de unificação da Polícia Civil e Militar em todo o Brasil. Bom, muito obrigado, Jair, por encerramento. Primeiro, vou querer dizer aos senhores o seguinte: não existe polícia preventiva. Não tem polícia preventiva. Se vocês analisarem bem, a polícia preventiva já trabalha no 190. E a pessoa só vai ligar para o 190 depois que aconteceu o crime. Então, ela já não é mais preventiva, já passa a ser uma polícia preventiva. Então, quais são os números mais conhecidos no Brasil? 190, 192 do SAMU e 193 do Bombeiro. Então, logo de cara, a gente já começa por aí. Segundo, é a ONU que está pedindo, a ONU, o órgão mundial, que está pedindo a desmilitarização, não somos nós. Isso só vinha a discussão. Mas quem está pedindo a desmilitarização das forças de segurança pública é a ONU, porque, segundo eles, o confronto muito acentuado, porque de cara se identifica longínquamente o agente que está fardado e o criminoso já logo tenta interceptar. E é válido o termo circunstanciado, mas acontece que o termo circunstanciado, em seus 70%, 80%, retorna à Polícia Civil para que seja refeito novamente. Isso quer dizer, além de perder muito o efeito da perícia, da investigação, dessa parte técnico-científica, daquela... Muitos criminosos de altíssima periculosidade se perdem nisso aí. Vou dar um exemplo, que é um exemplo, mas consiga comigo alguns exemplos, mas o mais que custou mais caro para a população de Minas Gerais foi o maníaco de Contagem, que matava e estuprava mulheres em sequência, matou muitas mulheres. E ele passou na mão da Polícia Militar. A Polícia Militar pegou o simulacro dele e deu uma bicuda na bunda dele e mandou embora. O homem com mais de 10 mortes daquela altura, com isso custou a vida de mais 10, 20. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com é importante fazer assim, o público, muita parte do público vai ganhar, mas muita parte vai perder e... Infelizmente, isso acontece. E a gente que milita na parte prática, que se militou 10 anos na Polícia Militar e 25 na Civil, e desde que eu entrei para a Polícia Militar em 1980, eu já ouço falar da unificação. Desde 1980. Aliás, vou até na unificação da Guarda Civil com a Força Pública, já começou... Depois que unificou, já veio a parte da unificação, que é a Polícia Civil, porque deu certo a unificação da Guarda Civil com a Força Pública. E o crescimento das mortes em roubos, furtos, estupros, o convênio soltando grande parte dos criminosos, essa parte, essa lei paternalista que nós temos no nosso país,
também ajuda. Então, a gente tem que fazer um conjunto. Unificar as polícias vai solucionar? Não vai. Mas vai melhorar bastante a segurança pública. Vai melhorar bastante. Isso eu tenho certeza. Porque, como eu tinha, também já fui cabo, fui soldado, fui sargento. Fui. E é bom, as forças, todas as forças, a Polícia Civil também tem uma hierarquia muito forte nela. Tem uma hierarquização muito forte. E é importante, a hierarquia e disciplina é importante para todas. E, por último, as ferramentas da investigação são importantes. Nós não podemos usar essas ferramentas para coisas que não são delas. Por exemplo, a interceptação telefônica. Passou-se, a determinada época, usar-se alguns juízes de alguns estados começou a dar a ordem de interceptação telefônica. O que aconteceu? Começou-se a ouvir, a desviar, a usar a interceptação telefônica para se fazer flagrantes, que não é a função da interceptação. A interceptação telefônica é feita para investigação, para se avançar na investigação, e não para fazer a prevenção na parte de fazer flagrante de drogas ou outros flagrantes que são usados. E nem para interceptar políticos ou outros segmentos da sociedade que possam salvaguardar informações, como aconteceu agora no Mato Grosso. E aconteceu na Bahia, aconteceu em São Paulo e aconteceu em outros estados. A interceptação telefônica é um instrumento para investigação. E, Otim, nunca foi discutido tanto no país, nos últimos 3 anos, segurança pública e unificação das polícias, como foi feito agora. Antes se falava, hoje se discute e hoje se viaja no mundo inteiro para se descobrir o melhor modelo de segurança pública para o país, para melhorar a vida da população. Essa é a nossa intenção, mais nada. Muito obrigado a todos. E chegamos e conquistamos o objetivo da discussão. E muito obrigado. E, Peninha, parabéns pelo requerimento e estamos aqui sempre à disposição na Câmara dos Deputados, buscando o melhor. E também a 3722, vamos aprovar esse 3722, que é o novo Estatuto do Desarmamento, que o projeto do Peninha, que nós precisamos fazer isso aí para a população escolher o que ela quer e o que não quer fazer. É a população que tem que escolher. Se quer a arma, compra. Se não quer, deixa na loja. É assim que tem que ser. A população escolher. Bem, pessoal, encerrando então essa audiência pública, eu quero agradecer o Anderson, o Sérgio, a participação de todos vocês que estão aqui, em especial do deputado e delegado Edson Moreira, que, como disse, já foi praça por 10 anos, já serviu o Exército e tem uma experiência muito grande nas questões de segurança pública. Talvez o interesse desta audiência não tenha sido tão grande, porque parece muito distante o momento da votação. Agora, está tramitando, é uma proposta de emenda constitucional, é verdade, precisarão na Câmara dos Deputados 308 votos, mas logo, logo, após essas audiências que estão sendo realizadas no Brasil inteiro, logo, logo nós vamos ter que estar votando, né? E vamos ter que decidir. Então, não tenhamos dúvida, e eu não tenho dúvida de que daqui a 5, 6, sei lá, 8 meses, ela for em votação, muito mais gente do que tem aqui hoje estarão lá me visitando no meu gabinete, como estarão visitando todos os demais deputados, dando a sua opinião a respeito a esse tema, né? E nós estamos nos antecipando, né? Vocês que estão aqui é porque estão interessados, e vocês que estão aqui, com certeza, estão nos ajudando muito, pelo menos em relação à minha posição, já estão ajudando muito para que lá na frente, a hora que eu tiver que decidir, eu possa decidir, não com a certeza, mas pelo menos com uma grande convicção de que é o melhor para a segurança e o melhor, principalmente, para a sociedade brasileira. Então, um abraço a todos, né, e obrigado pela presença e pela oportunidade de estarmos aqui com vocês nesta tarde. Está encerrada a reunião.